Oi pessoal, tudo bem? Tava com um problema de tripé aqui, eu não tava conseguindo colocar o tripé direitinho e aí não consegui entrar, mas agora tá resolvido. Tô alinhando aqui o microfone. Hoje a gente tem dois objetivos: conversar sobre o tema e não dar um tapa no microfone. Então é isso que eu espero fazer aqui, que a gente consiga conversar sobre o nosso objetivo e eu não dê uma tapa no microfone no decorrer do dia, né? Então vamos lá. Vou pôr aqui o nosso tema. E aí, gente? É isso, tô lenhador hoje, né? Tô lenhador aqui. Eu gosto dessa camisa, tá meio frio. Então, vamos ver aqui se a gente consegue. Isso. Fixei. E aí, isso aí, cara. Tem dia que tem dia que não vai, né? Tem dia que é meio. Tem uns dias que você tá meio assim, tchu tchu tchu, né? Então, gente, primeiro de tudo, obrigado por vocês estarem aqui. É sempre um prazer conversar com vocês. Tô vendo muita gente chegando, tô vendo o nosso processo aqui crescer bastante, né? Mais e mais pessoas a cada dia participando da nossa live. Gente que faz lives assistindo a nossa live, então eu quero agradecer essas pessoas que estão aqui. Gente que escreve, formadores de opinião, estão acompanhando o nosso diálogo. Eu fico bastante feliz. Então, assim, essa é uma página com um número pequeno de seguidores, mas com seguidores muito, muito qualificados. Isso me orgulha muito. Então, estou muito feliz de saber que o pessoal está aqui, né? Sabrina dando oi, Ana Luísa aí também dando oi, né? Leandro, que amigo é uma beleza, né? Porque já vem, já dá uma zoada logo. Minha irmã que está entrando aqui, pessoal que trabalha com a gente. É uma felicidade a gente estar podendo fazer. E aí tem um ponto legal. Eu recebo muitas reportagens, né, da turma que segue a página no Instagram. As Flávias mandam muita coisa para mim, né? E ontem uma amiga, a Isabela, me deu uma sugestão de tema, a gente conversando à noite. Eu não sei se alguém aí assistiu, eu participei, eu fui convidado pelo Guilherme Portanova, da Record, para participar de uma live com ele e o Yuri Ascar no YouTube. Ia sair no Instagram, mas no fim eles tiveram um probleminha técnico e saiu no... Ó a Isa aí dando oi. Sigam a Isa para saber tudo de políticas públicas de tecnologia. E aí, quando acabou a live, a Isa estava falando comigo e ela me mandou umas nuvens, né, de tendências do Twitter e de outras redes sociais. E ela pegou e falou para mim, você podia falar amanhã da relação do Bolsonaro com os meios de comunicação. Tem gente que assistiu aí ontem, obrigado por ter assistido. E aí a Isa deu essa sugestão, né, e ao mesmo tempo a Flávia também me mandou um monte de reportagens sobre isso. E aí eu acredito que hoje é um bom dia para conversar sobre Bolsonaro e os meios de comunicação. Talvez eu me atreva até a falar um pouquinho sobre a lógica do bolsonarismo e os meios de comunicação, né? Eu acho que vai ser bem interessante, acho que dá para fazer um diálogo bem legal. E aí eu aviso aos amigos que ficam me ajudando com a hora, eu não estou com o relógio no braço, mas o relógio está aqui, tá? Para a gente cronometrar o tempo. Para quem está chegando aqui pela primeira vez hoje, qual é o nosso propósito? Normalmente funciona como? Eu faço uma fala inicial, que a gente acaba normalmente por volta de meio-dia 20, meio-dia 22, e depois disso a gente entra num processo de responder as perguntas. E como funcionam a resposta às perguntas, gente? A única coisa que eu peço a vocês é que usem a ferramenta do Instagram de perguntas. Tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, e aí você clica na interrogação e escreve a sua pergunta. Por que eu estou te pedindo para usar a ferramenta da interrogação? Porque é mais fácil de eu não deixar as perguntas passarem, né? Então eu tento responder todo mundo, vou filtrando, pegando uma pergunta de cada pessoa e vou respondendo todo mundo. Isso não impede de você escrever comentários. Escreva comentários se você quiser. Esse é um espaço de reflexão muito tranquilo, tá? Pode escrever os comentários, pode colocar, fique à vontade. É só para que a gente vai poder fazer isso de maneira muito, muito mais interessante. E aí a Suelma está pedindo para avisar que dia 30 vai ter novidade. Então, fiquem atentos, dia 30 tem uma novidade.
Tá bom? Obrigado, Suelma. E aí, gente, então vamos lá? Eu vou lançar uma novidade dia 30 de maio. Tá bom? Né? Vamos lá. Suelma, eu não sou bom com surpresas, eu não sou bom. Se brincar, eu conto o troço antes da live acabar e arrebenta tudo. Então, vamos. Né? Mas vamos lá. Pessoal, olha só. Quando a gente começa a pensar sobre o governo Bolsonaro e mais especificamente a lógica de diálogo do Bolsonaro com os meios de comunicação, a gente precisa fazer uma retrospectiva no tempo, né? Para, Thaís, não vou contar ainda, né? A gente precisa fazer uma retrospectiva no tempo. E essa retrospectiva no tempo tem a ver com a tentativa de entender qual é a lógica de diálogo que o Bolsonaro construiu e como isso, em algum sentido, desafia os meios de comunicação tradicionais, tá? Quando a gente está falando isso, basicamente a gente está dizendo de quê? De um presidente e de uma plataforma presidencial, né, que construíram uma estratégia desde a campanha eleitoral de romper o fluxo do diálogo daquilo que tradicionalmente era feito nas sociedades em termos da relação entre o fato, o intermediário e isso virar notícia para o cidadão. O que significa dizer, né? O fato era criado, você tinha um intermediário que era a imprensa, seja ela escrita, seja ela falada, rádio, TV. Esse intermediário envelopava, né, o fato em forma de notícia e entregava para o cidadão. Em alguns países, e aqui eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos, tá, que é um país que eu conheço melhor, então, do ponto de vista político. Por exemplo, se essa live estivesse sendo feita pela Suelma, que está aí, ela provavelmente usaria a França, porque ela entende muito do contexto político francês, ela diria que jornais estão à esquerda, que jornais estão à direita, entendeu? Então vou usar os Estados Unidos como exemplo, mas nada muito abstrato, é só para clarificar para vocês. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, nesse fluxo de que os jornais, os meios de comunicação transformam os fatos em notícias e entregam para o cidadão, o que a gente passou a ver no curso do tempo? Que os veículos de comunicação foram assumindo posições, né, que estavam à direita ou à esquerda. Então, se você é um eleitor de direita, você vai ler o jornal tal. Se você é um eleitor de esquerda, você lê um jornal tal. Se você é um cara de centro, você vai trocando. Lê um editorial de um, lê uma notícia no outro e vai balizando. E lá isso é muito claro, tá, gente? A ponto dos jornais fazerem editoriais dizendo quem são os candidatos que eles apoiam e por que eles apoiam esses candidatos, tá? Isso confere muita transparência aos processos da relação do cidadão com o meio de comunicação, tá? No Brasil isso nunca ficou muito claro, sempre foi muito confuso, né? Porque as editorias dos meios de comunicação, na tentativa de serem imparciais, a gente respeita isso, tentaram se construir na lógica da redemocratização de forma que eles não tinham explicitamente posições. Isso quer dizer, a Veja não endossa fulano, a Isto É não endossa cicrano, o Estadão não endossa ninguém. Pouquíssimos jornais, acho que só o Estadão chegou a fazer isso em algumas eleições passadas, de dizer, olha, nós apoiamos o candidato X, tá? E isso criou uma dinâmica, que era, você quer saber de uma notícia, você vai a um jornal, o jornal valida a notícia para você, à medida que essa notícia está validada, você interpreta a realidade a partir daquela interpretação. Tudo bem? Tranquilo até aí? Se você entendeu o que eu acabei de dizer até aqui, se prepara para apagar isso tudo da tua mente. Por quê? Porque a lógica de discurso, de relação do Bolsonaro com os meios de comunicação é para implodir esse prédio. O que o Bolsonaro tenta fazer, né? O Bolsonaro, vamos imaginar que isso aqui é o fato, isso aqui é a imprensa e você está aqui. O Bolsonaro tenta pular a imprensa e falar diretamente com você. Isso vai funcionar com todo mundo? Né? Obviamente não. Vai funcionar com quem tem maior predileção pela forma como o Bolsonaro enxerga o mundo. Mas, efetivamente, quando a gente volta ao processo eleitoral de 2018, né, nós temos que isso foi muito eficiente. E aí alguém me pergunta nesse exato momento, tá, Creomar, mas olha só,
Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer isso porque, pela primeira vez em uma campanha eleitoral no Brasil, uma ferramenta que a gente vai chamar aqui, grosso modo, de internet, que não é a internet em si, né? Mas é aquilo que vem dentro da internet. Ferramentas de internet puderam ser utilizadas massivamente para dar um pulo sobre a imprensa, né? E aqui eu estou falando basicamente de WhatsApp. O Brasil é o país do WhatsApp, né? Uma vez eu conversei com uma diplomata estrangeira e ela usou uma expressão em inglês que era, que eu vou traduzir, que é Brasil, a nação do WhatsApp. Ele usou o WhatsApp, ele usou o Facebook, ele usou o Twitter, ele usa o Instagram, usa todas as redes. Bolsonaro é o primeiro político 4.0 em termos de comunicação. Ele usa todas as redes, ele usa aquilo que de mais moderno há para ganhar uma eleição. Há outros casos aqui, tá? Por exemplo, aqui em Brasília, uma candidata a deputada distrital, lembrei porque a Raíssa Bonfim, que trabalhou com ela, está aí e ajudou, e o Afonso também ajudaram a organizar o processo. A deputada distrital Júlia Luci, do Novo, fez uma campanha toda baseada em internet e ganhou o mandato, né? Então, assim, quem entendeu essa onda do diálogo direto ganhou mandatos, né? E Bolsonaro entendeu essa onda do diálogo direto. Aí vem, a gente fala isso todos os dias na nossa live. O que é a diferença da análise para a opinião, gente? Opinião, você usa o seu coração, sente a sua intuição e diz, olha, eu acho que isso está errado. Análise você pega o seu coração, você coloca ele numa prateleira, você para de pensar a ação do político a partir das suas expectativas e tenta enxergar o fato da forma mais fria possível. Qual era a expectativa sobre o Bolsonaro, uma vez que todo mundo tinha entendido como ele fazia a campanha? A expectativa era que uma vez que o Bolsonaro vencesse a campanha, né? Gostei da frase, separa o core, né? Uma vez que ele ganhou a eleição, a expectativa, e nisso eu vou colocar aqui, muitos analistas políticos muito bons confundiram expectativa com diagnóstico, tá? Se achava que o Bolsonaro ia abandonar essa ideia de dar um chapéuzinho para quem jogou bola, um chapéuzinho por cima da imprensa para se comunicar direto com as pessoas e voltaria ao fluxo normal dos presidentes, que é o presidente vai lá e fala com a imprensa, responde todas as perguntas e a imprensa interpreta os fatos para a sociedade e o presidente é dependente da imprensa. Mas aí, para surpresa de todo mundo, o que aconteceu? Bum! Não aconteceu! Bolsonaro seguiu sendo o que ele era. E nesse aspecto tem uma frase que a Suelma diz sempre, e ela disse isso numa live, então eu posso dizer aqui publicamente, Bolsonaro é coerente desde o primeiro dia do mandato. Ele é exatamente aquilo que ele disse que ele ia ser. Vai bater de frente com a imprensa, vai confrontar a realidade e não vai fazer concessões. À medida que ele faz isso, os meios de comunicação têm uma enorme dificuldade de entenderem. Peraí, né? Peraí. O que está acontecendo? O presidente não vai normalizar? O presidente não vai presidencializar? Não. E isso cria uma situação em que o presidente opta especialmente e especificamente para seguir conversando só com os seus. E à medida que ele opta para ficar especialmente e especificamente falando apenas com os seus, o resultado fundamental é que há um choque e uma ruptura entre o presidente e um pedaço dos meios de comunicação. E aí a gente entra com uma nova variável, que é a gente pode dividir os meios de comunicação entre tradicionais e novos, né? A imprensa tradicional, os grandes jornais, as cadeias de TV, essas vão ter enorme dificuldade com o presidente da República. Os meios de comunicação novos, né? Alguns blogs, alguns sites, algumas páginas de Twitter, esses vão ter muita proximidade com o presidente. Por quê? Porque eles são constituídos por militantes do presidente. E esse é um ponto importante, né? Então o que a gente vai ter? Que o presidente, não é que o presidente não dialogue com os meios de comunicação. É que o presidente preferiu como estratégia construir o seu próprio espaço de diálogo com meios de comunicação que a gente pode chamar de alternativos.
E aí, essa lógica de conversar com meios de comunicação alternativos, em algum sentido, criou uma dinâmica em que, aí vem o ponto fundamental, o ponto-chave. Eu não tenho falado aqui com vocês todos os dias que, basicamente, o discurso político do Bolsonaro é um discurso de confrontação? Não é isso? Se o discurso é de confrontação e o presidente precisa de confrontos todos os dias, ou melhor, um confronto por dia, pode ser com atores diferentes, para manter a sua militância unida, vai ser natural que ele confronte também os meios de comunicação, né? E aí vai vir a ideia de que ele vai bater de frente, e aí olha como o movimento duplo é interessante, tá? Ao mesmo tempo que ele bate de frente com os meios tradicionais de comunicação, ele se coloca como vítima. É um movimento sanfona. Entende? Ele vai e bate de frente, mas diz, olha, estão me perseguindo. E aí ele volta. Ele bate de frente dizendo, olha, cala a boca. Mas volta dizendo, estão perseguindo minha família. Né? Isso vai construindo uma dinâmica que é de estica e puxa para gastar, em algum sentido, para vencer pelo cansaço, né? Por quê? Porque quanto mais de fato essa relação é tensa com os meios de comunicação, de outro lado a militância está mais unida. E aí quando a gente olha, por exemplo, os mapas de tendência do Twitter, do vídeo, da divulgação do vídeo para cá, o que a gente tem? Um fenômeno muito interessante cada vez mais a militância do Bolsonaro é coesa, mas mais isolada em termos de fluxo de dados. Entendem isso? Né? Se vocês não entenderem o que eu estou dizendo, a Isabela vai ser obrigada a fazer uma live e aí ela vai explicar como funciona a tendência de fluxo de dados no Twitter, tá? Podem cobrá-la aí, Isabela César Ribeiro, vai lá no Instagram dela e exige que ela explique isso para vocês. Eu vou tentar explicar, né? O que acontece? A gente tem um fluxo de informações no Twitter, palavras-chave basicamente. E esse fluxo de informações cria tendências, tá? À medida que o Bolsonaro criou uma lógica, né? Uma lógica que efetivamente faz com que haja uma maior concentração. Perdi o primeiro objetivo, bati no microfone. Haja uma maior concentração, né, dos seus apoiadores em torno de si. Esses apoiadores são mais coesos, mas estão mais isolados do resto. Isso vai, em termos de literatura, né, vamos citar aqui um termo, né, é a ideia da minoria organizada. Tá? A militância bolsonarista hoje é uma minoria organizada. E ao ser organizada, ela dá capacidade, né, do presidente ter respaldo. Tá bom? E aí o que a gente vai ter nesse processo? A gente tem um processo que dinamicamente vai se construindo em torno do presidente, em que o presidente entende que ele tem que partir para o confronto com a imprensa tradicional, porque a imprensa tradicional é vista como parte daquilo que deve ser combatido por ele, mas de outro lado serve também a um propósito de dizer que ele se afasta não porque ele quer se afastar, mas ele se afasta porque é perseguido. Entendeu? E a militância vem, em algum sentido, ao lado dele, tá, Lidiane? Ele se isola, mas ele traz a militância consigo. Ele não se isola e fica, sei lá, isolado no canto e nem a militância vai lá. Ele se isola, mas a militância vem consigo. A militância está com ele, a militância vai caminhando. E isso vai criando uma dinâmica que faz com que uma parte dos meios de comunicação se afastem do Bolsonaro. E aí tem um fenômeno interessante, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que o presidente adora bater na Folha e no Globo, mas o presidente tem uma relação muito boa com a CNN Brasil. Então, assim, porque tem uma lógica também de conveniência, ele não vai bater em todo mundo ao mesmo tempo. Né? Assim, você escolhe o inimigo e escolhe o inimigo que dê em algum sentido mais relevância ao seu argumento. E olha que interessante, em algum sentido é bastante semelhante, né? O fato de bolsonaristas e petistas, quando a Dilma estava no poder, por exemplo, reclamarem da Rede Globo. Vira senso comum no inconsciente coletivo. Eu falo mal da Globo. Ok. Né? Isso vira um elemento.
Tá bom? Então, olha só, eu terminei aqui a minha parte. Falei aí uns 20 minutinhos com vocês. Vou passar para as perguntas, tá bom? Perguntas. Vamos aqui a primeira, que é a do Guilherme, né? Pô, essas letrinhas, vocês escrevem muita coisa. Vamos lá, pergunta do Guilherme. O modelo econômico do jornalismo atual passou a ser um canal restrito de comunicação com o público-alvo? Guilherme, acho que essa pergunta é bastante interessante. Os jornais têm um problema, né? Com o excesso de informação, o jornal tradicional passou a ter um desafio. O desafio é de fidelização de público e de geração de receita. Para isso, os jornais passaram a cobrar por notícias, principalmente baseadas na internet, né? Aquilo que era folha de papel, o cara tenta reproduzir na assinatura de internet. O ponto é que em um momento como esse, com essas mudanças da dinâmica de se fazer política, essa nova imprensa ou essa imprensa alternativa em que o presidente Bolsonaro se baseia, se utiliza muito de conteúdo de graça. E aí vem um lance. O jornal precisa da validação, inclusive da senha, para entrar e ver uma notícia. Alguns sites você não precisa, o cara vai te dar conteúdo gratuito. E isso gera um elemento arrasto, que não é novo, o Bolsonaro não inventou, né? Isso acontece em outros países também. E aí tem algumas outras implicações que a gente talvez não consiga entrar por aqui pela falta de tempo. Tá bom? Vamos na próxima. Vamos aqui a do Leandro. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Leandro, o PT fez isso com relação à estratégia de comunicação? Leandro, eu costumo respondi isso para um cliente semana passada, de que aquilo que o PT sonhou, o Bolsonaro conseguiu realizar. O que é que eu estou querendo dizer? O PT vislumbrou, principalmente no segundo governo Dilma, que era importante ter um maior trânsito e fluxo de informações na internet. Mas talvez por falta de tempo, por falta de tecnologia ou por falta de dinheiro, não conseguiu fazer com que isso virasse uma força, né? Com que isso virasse um fenômeno em termos de nuvem, né? Faltou capacidade de impulsionamento, seja natural ou por robôs. Eu acho que é importante dizer aqui também, né? Todos os políticos usaram robôs, todos os políticos que tiveram dinheiro usaram robôs na última eleição para impulsionar conteúdo, né? Isso é um fato, né? Agora, quem teve mais grana usou mais, né? Efetivamente, aí o que me parece é que a grande vantagem da estratégia de relação do Bolsonaro com os meios de comunicação é que a narrativa dele de que os meios de comunicação não eram descreditáveis ou que os meios de comunicação eram parte de um jogo que tinha que ser refeito, efetivamente colou mais do que quando essa narrativa era do PT. Aquilo que com o PT, e aí isso eu não entendo ainda, tá? Aquilo que o PT via como um elemento conspiratório, era visto como um elemento conspiratório pela sociedade, no momento da campanha do Bolsonaro colou, né? E talvez isso tenha a ver até com o ranço que se tem a falas a determinados grupos políticos na história política do país. Eu acho que é isso, tá? Obrigado pela pergunta, cara. Vamos aqui mais uma. Vamos lá. E aí a pergunta da Raíssa aqui. Mas e a imprensa internacional? Como o Bolsonaro pode rebater a imprensa internacional? Eu creio que ele tentou fazer isso ontem, né? Eu recebi aqui uma reportagem no Instagram da Flávia. Obrigado, Flávio. Sempre me subsidia com coisa muito legal. Ele disse que a maioria da imprensa internacional é de esquerda, né? Porque aí vem... Essa é uma dinâmica interessante, gente, da gente sempre lembrar. Qual é uma característica marcante do bolsonarismo como estratégia narrativa, né? É confrontacionista e tem a ideia de que há sempre uma conspiração contra si, né? Esse é um ponto importante. Isso vem muito de uma intuição do Bolsonaro que é muito semelhante à do Lula, que é a ideia assim de que eu individualmente sou um ser humano humilde, né? Voltado para um propósito que é muito grande e muito positivo, mas, né, existe uma força sistêmica contra mim. E essa força sistêmica eu preciso da ajuda do povo para superar, né? E aí, quando a gente pega no caso específico da narrativa do Bolsonaro, tem a ideia que vem do Olavo de Carvalho, quer dizer que a imprensa internacional está tomada por uma grande coalizão de socialistas, né?
E aí esses socialistas querem atacar um governo que é autônomo, nacionalista, muito voltado a uma ideia de transformação da sociedade, tá? E aí, nesse aspecto, tem um ponto interessante aí nesse seu comentário, né? Mas falar que The Economist ou Financial Times é de esquerda é piada. Mas só é piada para quem entende ou lê Economist ou The Financial Times. Para a maioria das pessoas, ou para as pessoas que estão em estratos mais baixos da população, ou para pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, é muito fácil a narrativa colar. Vamos lembrar o seguinte: narrativa política disputa corações e mentes. Para que ela alcance os corações e as mentes das pessoas, ela tem que ser palatável e tem que reforçar em você um elemento que te dê conforto, né? Ela tem que trazer em você um elemento de conforto. Ela tem que trazer em ti a capacidade de fato de entender uma determinada realidade. E nesse momento ela está funcionando, tá bom? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, viu, querido? Vamos aqui mais uma. Vamos pegar mais uma aqui. Gente, eu sempre vou tentando pegar, eu sei que tem gente que fez duas, né? Mas eu vou tentando pegar... Eu tô tentando pegar aqui uma reflexão de cada por vez, tá? Quais são boas formas de a mídia tradicional estimular um ambiente democrático? Existe opinião pública? Cara, Rafael, essa pergunta é muito boa. Eu creio que tem um grande dilema para a mídia, né? Que é o da mídia tradicional, que é o fato de que a opinião pública, na verdade, é a opinião de especialistas, né? E quando você vai pensar nas opiniões de especialistas, de fato, você tem que, efetivamente, os especialistas também estão em xeque. O que eu estou querendo dizer? Como se tem muita raiva, tem muito rancor, né, no ambiente político brasileiro. E tem muita raiva por quê? Porque é uma percepção muito espalhada de que as elites fracassaram com o povo, né? Essa percepção é muito espalhada. E essa percepção é muito bem usada pelo Bolsonaro, tá? E tentou ser bem usada pelo Lula também, principalmente no segundo mandato e na eleição da Dilma. Essa percepção de que a elite fracassou com o povo é um fenômeno que não é brasileiro, apenas é um fenômeno global. E esse fenômeno globalmente posto dá a possibilidade de você dizer, olha, esse cara aí que está pensando, refletindo, citando o livro, esse cara está no mundo da fantasia, esse cara não sabe o que está acontecendo, né? E à medida que ele não sabe o que está acontecendo, de fato, você tem ou melhor, à medida que você diz que ele não sabe o que está acontecendo porque ele vive no mundo da fantasia, você tem um processo de descrédito. E eu creio que aí o desafio hoje da mídia tradicional é reconstruir essas pontes de crédito. Nesse aspecto tem um ponto interessante na pandemia, né? Que quando você vai no fluxo de dados, a mídia tradicional ganhou assinantes e seguidores durante a pandemia, né? Porque a situação ficou muito complicada, uma infodemia generalizada, as pessoas foram as fontes de referência. Apesar dos jornais terem que ter tomado medidas no que dizia respeito à redução de salários, não sei o quê, em número de dados, as assinaturas dos jornais aumentaram. Então, acho que o caminho é esse, é apostar naquilo que eles têm e que fazem corretamente, que é credibilidade, que é validação de fontes, que é dupla verificação, que talvez seja um grande desafio. Porque com a infodemia que a gente... E aí um dia eu vou ter que conversar só de infodemia aqui, que não vai dar tempo hoje. Que é o impacto de que informações, com tanta informação que a gente recebe, a gente não consegue filtrar. E aí nesse aspecto diferencial da mídia tradicional é dizer que a informação colocada pela mídia tradicional está validada. Entendeu? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, cara. Vamos aqui... muitas perguntas hoje, eu estou tentando pegar todas ou o máximo possível. Tem alguns comentários aqui também, eu vou colocar os comentários no final, tá? Que às vezes a gente perde. Vamos aqui. Opa, não abriu. Assim as notícias passarão a ser transmitidas pela internet, não mais pelos jornais tradicionais. Flávia, eu acho que as notícias vão ser transmitidas por canais de internet,
mas a mídia tradicional vai ter que se adaptar aos canais de internet, né? O que significa dizer? O desafio da mídia tradicional é migrar aquele elemento para a internet, para as redes sociais, e isso efetivamente vai dar a dificuldade de que você tem que construir de fato uma lógica nova, porque aí quando você entra no fluxo da internet, você está competindo com todo mundo, né? Por exemplo, há grandes jornais no Brasil e no exterior que não estão no Facebook, por exemplo, né? Porque eles não confiam na forma como o Facebook trata os dados. Mas estão no Twitter, ou estão em outras redes, ou têm seus próprios sites. Esse eu acho que é um grande desafio para a gente pensar, tá bom? Estou recebendo um convite aí da Ana Luísa para participar de uma live. Vamos conversar, Ana Luísa, estamos sempre à disposição, tá? Obrigado pelo convite. Aqui tem uma pergunta, né? Não, peraí, acho que hoje eu tô com o dedo meio mole aqui. Professor, vamos aqui, a pergunta Dan. Professor, se Bolsonaro agradou seus eleitores, os parlamentares podem evitar uma oposição ou um impeachment para garantir 2022? Meu velho, eu acho que tá bem cedo. Eu acho que tá cedo para falar qualquer coisa de 2022, sendo muito honesto. Eu acho que qualquer diagnóstico ou qualquer fala de 2022 nesse exato momento é muitíssimo precoce, tá? Tem muita água para passar embaixo da ponte. Eu creio que o vídeo no fim de semana, como a gente falou aqui ontem, ele é um elemento numa configuração muito grande, né? Por mais que em algum sentido ele não crie uma enorme dificuldade para o Bolsonaro, ele também não resolve os problemas do Bolsonaro do jeito que está posto lá. A gente tem as interpretações opinativas, isso quer dizer, as militâncias a favor e contrárias ao Bolsonaro têm interpretações próprias do vídeo, né? Mas o vídeo por si não é o fechamento do capítulo, não está tudo resolvido ainda, né? Eu creio que há elementos, inclusive a gente saber, no fundo, a gente tem que esperar também ver o que a maioria das pessoas está interpretando dessa coisa toda. Nós tínhamos uma tendência de 2 pesquisas seguidas em que o Bolsonaro tinha perdido popularidade. A gente precisa saber se essa popularidade volta, porque há outros problemas além da própria questão do vídeo, né? O impacto da pandemia, o impacto da recessão, a capacidade do governo pagar ou não o auxílio emergencial. Todos esses elementos geram dificuldade, tá bom? Obrigado pela pergunta, cara. Cara, então, essa é uma pergunta excelente. A melhor estratégia das emissoras é muito complexo, porque na verdade eles não são partícipes do jogo, né? É mais ou menos dizer, o Bolsonaro lança uma isca e eles pegam a isca. Algumas vezes dá certo e outras dá errado. Só que quando dá errado, a militância do Bolsonaro bate bumbo muito forte para dizer, olha, a imprensa está errando, a imprensa está perseguindo o presidente. Não dá para ignorar, porque você vive de notícia, né? Mas eu acho que tem um movimento que eu não sei mensurar ainda, tá? Sendo muito honesto, que aconteceu ontem. E, gente, isso é um ponto importante, tá? Essa não é uma live em que eu tenho todas as respostas. Essa é uma live de diálogo, tá bom? Assim, eu não vou ter a arrogância aqui de dar resposta ruim para não dizer que eu não tenho a resposta. Mas repara no movimento, Aquafreda, repara no movimento, meu velho, que é o fato de que ontem a Folha e o Grupo Globo decidiram não mais participar do cercadinho de repórteres ali na saída do Palácio da Alvorada, né? Porque alegaram que não há segurança. Então eles saíram. A gente tem que ver quais são as implicações disso no tempo, como isso afeta a relação desses veículos com o presidente Bolsonaro. Tá bom? Deixa eu ver aqui, mais uma. Peraí. Vamos lá. Por que o Estadão compara o lulismo e o bolsonarismo como se fossem 2 lados da mesma moeda? Milena, me parece que a posição editorial do Estadão é de ser um jornal que não gosta de extremismos políticos, né?
em algum sentido, para a editoria, aí só eles vão poder dizer isso de fato, há uma ideia de que bolsonaristas e lulistas são extremados. E ao serem extremados, têm uma vocação ao autoritarismo. Ao terem uma vocação ao autoritarismo, não gostam da imprensa. Ao não gostarem da imprensa, tem uma lógica de efetivamente dizer que há uma conspiração contra eles e seus ideais, ideias e plataformas políticas. Eu acho que está muito vinculado por aí. Acho que está muito nesse caminho. E talvez essa seja uma tendência crescente, tá? Em veículos da mídia tradicional, de compararem bolsonaristas e lulistas como extremados políticos, né? Para dizer que a gente precisa romper essa ideia da partida de futebol, tá bom? Vamos aqui mais uma. Vamos aqui. A gente tinha falado disso agorinha, pergunta da Sabrina, como possivelmente os jornais Folha e Globo irão lidar com essa falta de proximidade com a informação? Isso é um desafio que a gente vai ver, a gente vai ter que esperar, né? Os jornais têm outras formas, né, de conseguir isso. Eu creio que só simbolicamente a retirada dos veículos do cercadinho ali na saída da Alvorada, onde a militância do Bolsonaro faz coro todos os dias, é um marcador de dizer que não tem um diálogo, né? Não tem proximidade com a lógica que se vende, né? É um desafio. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Aqui tem uma pergunta da Raíssa, né? Por que colocar na caixinha da esquerda Financial Times, The Economist, The Guardian é piada? Você tinha feito esse comentário lá em cima, eu tinha visto. E vamos aqui mais uma. Existem estratégias e modos operantes entre o governo PT e o atual? Olha, eu creio que todo governo que tem dificuldade de lidar com a imprensa, né? E imprensa tem que incomodar, gente. Acho que entendam o seguinte, né? Eu acho que isso é importante, né? Em termos de análise, de métrica, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Em democracias, imprensa não deve agradar governo, tá? Assim, a imprensa não existe para agradar um governo, independentemente de qual é o governo, né? A imprensa não nasceu para agradar o governo, muito ao contrário, a imprensa nasceu para vender para o cidadão informação que o cidadão não tem tempo de ir atrás. Eu acho que essa é a dinâmica que faz a diferença dos tempos atuais, né? Você, cidadão comum, no mundo pré-internet, não tinha capacidade de ficar sabendo tudo aquilo que você queria, e tinha um grupo de pessoas que se disponibilizava a efetivamente dizer aquilo que você não conseguia encontrar por si. Que é a lógica da enciclopédia, é a lógica da imprensa, né? A lógica dos grandes filtradores de conhecimento e trazendo esse conhecimento para você. O que muda na lógica do conhecimento? A internet muda a lógica do conhecimento porque ela muda a lógica do acesso. Vamos lembrar o seguinte, eu sempre gosto desse exemplo. Você, com o seu smartphone na mão, eu não vou poder usar o meu, que o meu está transmitindo, não dá para fazer alegoria, né? Mas você, com o seu smartphone na mão, tem acesso a mais informação do que um gênio como Leonardo da Vinci teve, né? Teve durante toda a vida. Né? Lembra? Leonardo da Vinci, o cara que desenhou a Mona Lisa, que era um gênio à frente do seu tempo. Você, com o seu celular, tem acesso a mais informação do que o Leonardo da Vinci durante toda a sua vida. O ponto fundamental é que você tem que, em algum sentido, transformar essa informação em conhecimento. E aí esse é o desafio. E é o desafio porque nós estamos cercados por um processo que é de excesso de informação em muito maior quantidade do que nós conseguimos filtrar, que é a infodemia, né? E aí, aonde eu vou para conseguir informação e conseguir filtrar? Né? Aonde eu vou isso? Aonde eu vou para conseguir isso? Né? Nesse aspecto, a imprensa tradicional, os meios de comunicação tradicional podem ser repositórios dessas informações. Mas eles enfrentam uma competição
de entes novos. Isso aqui, gente, essa live no Instagram, minha live, eu e vocês que estão me assistindo, as 1.400 pessoas que me seguem, né? Esse é um canal de interpretação alternativa da realidade. Por quê? Porque eu não estou na CNN, eu não estou na Globo News, eu não estou na Al Jazeera. Eu não estou lá, eu estou aqui. Eu até falo lá de vez em quando, mas todo dia eu estou aqui. E isso é uma interpretação alternativa. E isso significa dizer o quê? Que essa interpretação que a gente está fazendo aqui agrada a vocês em algum sentido. E a gente espera que agrade sempre mais gente. Mas essa é uma interpretação usando esse veículo novo. Sem a internet eu não poderia fazer isso. No máximo eu poderia xerocar escritos e distribuí-los numa praça pública. A questão é que a internet virou uma grande praça pública. E isso é um desafio para os veículos tradicionais. E aí os políticos efetivamente podem se utilizar disso como um instrumento para angariarem mais votos. Isso é um fato. Isso é um fato. Acho que esse é o ponto. Tá? Pessoal, são 12:42. Eu acho que eu já avancei bastante aqui no tempo. Tem alguns comentários, mas eu não vou conseguir chegar em todos eles. Então, enfim, falem comigo por direct, que a gente vai vendo. E aí eu vou responder uma última pergunta, porque a Isa foi quem propôs o tema, né? Em governos anteriores também havia ataques de imprensa ao governo. Algo de novo nesta relação da imprensa com o governo Bolsonaro? Eu vou me aproveitar aí, Isabela, do seu comentário, e alguém postou aqui uma frase que eu acho muito legal, que é do Milor Fernandes, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. É isso, imprensa tem que ser oposição, gente, não importa o governo, né? Tem até uma frase que é de um pensador que ele diz assim: se tem governo, sou contra, né? A imprensa tem que ser oposição, a imprensa não tem que passar pano. Se está passando pano, está errado, né? Não tem que ser desrespeitosa também, mas não tem que passar pano. Eu creio que a grande diferença do governo Bolsonaro para governos anteriores é que o governo Bolsonaro sabe utilizar os instrumentos de internet. O governo Bolsonaro tem militância que sabe usar os instrumentos de internet, né? E aí é impulsionamento, robô, e aí você tem uma guerra de informações, né? Não foi... Vamos deixar uma coisa clara, as fake news sempre existiram, né? Se você pegar registro das eleições em Roma, para o Senado romano, tinham boatos e notícias falsas. A diferença é que na praça pública da internet elas têm uma capacidade de destruição de reputações muito grande, né? E isso efetivamente gera problema. O ponto fundamental é que esse governo sabe manobrar essas ferramentas de maneira muito boa. E isso efetivamente tem dado a eles uma vantagem narrativa até o presente momento. Tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer as pessoas que aqui apareceram, as pessoas que têm que me convidaram para participar das suas lives. É só mandar um direct que a gente conversa, né? Se tiver realmente interesse que eu participe. A gente está sempre disposto a fazer o bom diálogo, né? Hoje, inclusive, eu participo de uma live com o pessoal do Catedral Studios, né? Que é para discutir um pouquinho o que é a carreira de consultoria de risco político, o que é esse mercado. Aqui a gente se presta, como a gente atende as pessoas. Então, se alguém tiver interesse, a gente vai postar no Stories depois. Amanhã eu estou em outra, discutindo políticas públicas. Na sexta eu estou em outra. Então, assim, a gente tá aí, tá conversando com todo mundo, porque eu acho que esse é um momento de construção de diálogo, tá? No mais, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui todos os dias. Eu gostaria de agradecer as pessoas que chegaram agora. Lembrando, o nosso papo é sempre ao meio-dia. Se você tiver perguntas e quiser participar de maneira mais ativa. Se não, fica aqui no IGTV e vai para o nosso canal do YouTube também. A gente tem um canalzinho do YouTube, caso você tenha amigos que não possuem Instagram e queiram de fato assistir as nossas lives, eu acho que é legal. Sigam essa página. Sigam a página da Dharma, que é a minha consultoria, né? E eu agradeço muito a cada um de vocês que a cada dia tem recomendado essa live e essa página para os seus amigos, né? É realmente muito, muito legal, é muito, muito prazeroso fazer esse papo. Eu não tenho a pretensão de agradar todas as pessoas que entram aqui na live, né? Assim, algumas pessoas entram, algumas pessoas me mandam uns recados não muito educados depois, pelo direct. Isso faz parte do jogo, eu só vou lá e bloqueio. Mas, de fato, uma questão importante aqui essa não é uma live de opinião, né? Essa é uma live de análise.
Aqui a gente faz análise política, né? Quero mandar um beijo para minha irmã que está aí e que nem pediu o beijo. Beijo para todos os amigos, para todas as pessoas que aqui estão. É um prazer enorme falar com vocês. E vou dizer que hoje eu vou almoçar mais cedo, porque hoje muita cuca no lance. Eu lembrei de adiantar o meu almoço, então hoje eu almoço mais cedo. E espero que vocês fiquem bem. No mais, um ótimo resto de dia. Fiquem em casa se puderem. Se não puderem ficar em casa, na rua, usem as lógicas de distanciamento social, né? A gente se vê aqui amanhã ao meio-dia. Se cuidem e vamos conversando, vamos trabalhando para a gente construir cada vez mais esse ambiente de análise de qualidade com muita força, com muita tranquilidade, tá bom? Sigam o Creomar aqui, sigam o Creomar no Twitter, sigam o Creomar no Instagram, sigam o Creomar no Facebook, sigam a Dharma em todas as redes também, sigam a gente, vamos construir um ambiente de análise real, né? De diálogo real, tá bom? Um abraço, tudo de bom, um beijão, até mais, fui! Tchau, tchau!